Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na temática de hoje abordaremos a cor verde. Antes de começar tratando o nosso tema de hoje, que é a cor verde, eu quero saber se alguém percebeu algo de diferente em mim. Vou dar 5 segundos para vocês perceberem. Pois é, gente, cortei o cabelo. Eu tava abusada dele daquele tamanho. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa pros meus fashionistas. Vou cortar o cabelo, não vou contar pra ninguém e vou deixar pra ver se vocês iriam perceber. Não foi uma mudança super radical, mas já fez uma super diferença no visual, né? Hoje nós vamos falar sobre a cor verde. A cor verde, ela é uma cor um pouquinho mais complicada de combinar, porque ela tem uma infinidade muito grande de tons. Então, por exemplo, é muito mais difícil você diferenciar tons de vermelho do que de verde, por exemplo, porque o verde ele tem muitos tons. A gente tem os mais comuns, que é o que tem mais opção de cores no mercado, mas a gente tem os mais diferentes. Mas o que a gente costuma ver por aí é o verde oliva, que é bem parecido com o famoso verde militar. A gente tem o verde esmeralda, que é aquele tom de verde mais fechado. A gente também tem o verde limão, que também é conhecido como verde lima ou verde neon, que é aquele tom de verde bem acentuado, bem mais chamativo. E é um verde que ele até é confundido com amarelo, porque ele puxa um pouco para amarelo, mas é verde, tá? A gente também tem o verde menta, que ele lembra um pouco o azul, ele puxa um pouco para o azul, mas é verde. Então, por ter essa grande infinidade de cores e infinidade de nomes também, acaba que fica mais difícil da gente selecionar e escolher esses tons de verde para combinar. Mas uma dica aqui é você selecionar os que você acha que mais combinam com você, que mais combinam com o seu tom de pele, porque tem muito disso também. O verde tem tons específicos que ficam melhor com um tom de pele específico também, até porque não é só o tom da pele, tem também o subtom, então tem gente que tem a pele mais amarelada, ou mais esverdeada, ou a pele mais avermelhada. Então tudo isso vai dar um contraste diferente com o verde. Mas falando em uma linguagem mais simples, o verde, você consegue combinar ele de uma forma mais prática. O primeiro ponto aqui é você escolher com qual cor você vai combinar o verde. Porque às vezes, combinar verde com verde pode ficar mais difícil. Então, se você não está acostumado a fazer combinações com verde, ou é um tipo de pessoa que não usa tanto essas cores mais coloridas e fica mais no básico, na paleta mais básica, o que é que eu indico? Que comece combinando o verde com outras cores e não verde com verde. Porque, por exemplo, se você combinar dois tons de verdes muito diferentes, muito distantes, vai ficar desproporcional, principalmente para quem não tem costume. E como existem muitos tons de verde, o indicado é que você selecione os tons e comece combinando com outras cores. Aí que chega um tópico que você tem que prestar bastante atenção. Eu não sei se vocês assistiram a nossas aulas anteriores com combinações de cores específicas, mas a gente tem combinação com vermelho. E lá na aula da combinação com vermelho, eu falo de uma cor muito importante também, que é o branco. Porque quando a gente pensa em combinar verde com alguma outra cor, a gente pensa logo no branco, porque branco é uma cor básica, é uma cor neutra, então vai ficar mais fácil. Mas você tem que analisar se o branco e o verde vão passar, vão transmitir o que você quer. Porque, por exemplo, o branco, pela ausência de pigmento, as pessoas acham que o branco é uma cor básica, ele é uma cor leve. Mas muito pelo contrário, o branco ele é uma cor muito chamativa, porque ele é uma cor muito brilhante. Então, acaba que ele vai chamar mais atenção do que qualquer outra cor. Então, se você escolhe um tom de verde mais chamativo, como o verde lima, por exemplo, o verde limão, vai ficar muito mais chamativo. Por quê? Porque são duas cores fortes, são duas cores muito brilhantes. Então, será que você quer mesmo chamar tanta atenção? Se você é uma pessoa que é mais básica, que gosta de cores mais neutras e tem esse visual mesmo mais discreto, o branco ele não é indicado, pelo menos não com a maioria dos tons de verdes.
A menos que você escolha um tom de verde mais fechado, como o verde oliva, por exemplo. Aí sim já vai ficar bem melhor. Então você tem que analisar bem com qual tom de verde você vai combinar o branco. Tá, com o branco eu vou precisar analisar demais. Agora eu quero uma cor que eu não preciso me preocupar tanto. O preto. Tanto o preto quanto o marrom, por exemplo, são duas cores que dá para combinar perfeitamente com qualquer tom de verde e você não vai ficar chamativo. Por quê? Porque são duas cores mais discretas, ao contrário do branco, que é muito chamativo. Então, o preto, por exemplo, ele fica muito bom com qualquer tom de verde, desde um verde mais chamativo, quanto um mais discreto. O preto, ele fica muito bonito com tom de verdes mais vibrantes mesmo, mais chamativos. Então, se você quer esse visual mais neutro, o preto, ele é uma boa opção, assim como o marrom. O marrom, ele também fica bem interessante. Em tom de verdes mais chamativos, ele não vai combinar tanto. Não é que fique chamativo, mas é porque em questão visual não vai combinar tanto. Então, uma dica que eu dou é que tá na dúvida do que combinar com o verde, aposta no preto, que vai ficar mais elegante, vai ficar mais casual também. Ele tem essa coisa neutra, então vai se adaptar com diversas ocasiões e vai te ajudar na hora de facilitar nas escolhas. Porque às vezes cores muito complicadas a gente evita usar, que é o caso do verde. O verde ele é uma cor um pouquinho mais complicada de combinar, então você tem que tomar muito cuidado. Outro tópico importante que eu tinha falado lá no início, verde com verde. O que eu posso fazer para combinar verde com verde? É um ponto bem importante, porque como eu falei, você precisa analisar o que você quer transmitir e principalmente para que lugar você está indo. Então, se é uma coisa mais casual, um passeio, algo mais básico, eu não indico verde com verde, a menos que você seja uma pessoa um pouco mais ousada. Se você gosta desses looks mais diferentes, uma vibe mais fashionista mesmo, esse tipo de look é pessoas que já são da área da moda que gostam de usar porque elas têm um padrão visual e um padrão de moda diferente, eles olham a moda diferente. Agora, para o dia a dia, para o trabalho ou para outras ocasiões mais rotineiras, eu não recomendo, porque ele é um pouco mais difícil de combinar e um pouco mais difícil de ser interpretado também. Então, uma dica que eu dou é combina o verde com cores mais neutras, toma cuidado com o branco, mas você pode combinar ele também com outras cores mais coloridas, por exemplo, o rosa. O rosa e o verde ficam uma combinação muito linda, fica muito romântico. Então, se você combinar um tom de verde mais acentuado, mais forte, com um rosa chiclete, por exemplo, ou aquele rosa mais choque, mais chamativo, fica lindo, fica bem acentuado e o visual fica limpo, fica reto, é muito bonito combinar. Assim como fica muito legal também combinar verde com azul, fica um visual bem interessante. Ele é um pouco mais fashionista, mas fica legal também. Assim como você pode combinar o verde com tons mais próximos, por exemplo, o azul, o amarelo, são tons próximos do verde no ciclo cromático, mas você também pode combinar com tons mais distantes, caso você goste, por exemplo. Pode combinar com o vermelho, pode combinar com o próprio amarelo mesmo, fica legal. Pode combinar também com o laranja, né, uma cor mais próxima do vermelho. Pode combinar também verde com laranja. Não se preocupe que você não vai ficar parecendo uma abóbora. É só saber combinar. Qualquer cor combina com qualquer cor. As cores, elas são muito individuais. Quem assistiu a nossa aula sobre combinação de cores sabe que não tem essa de cor tal não combina com um cor tal. Não, qualquer cor vai combinar com outra cor. Elas combinam entre si. Agora vale da sua interpretação e do que você gosta. Então, se você usa duas cores chamativas, você tem que ter noção que você vai chamar mais atenção. Ah, mas eu não gosto de chamar atenção. Então, você vai ter que usar cores mais básicas. Vai de cada um e do que você gosta de usar. Então, depende muito da sua interpretação. Mas se você pegar o círculo cromático e você analisar as combinações de cores que existem, a de triângulo, as cores irmãs, que são as cores que ficam uma do lado das outras, a combinação em quadrado, em triângulo, vocês podem ver que qualquer cor vai combinar com qualquer cor.
Mas a questão é que você precisa analisar o que você gosta e o que você não gosta. Então, o primeiro passo para combinar a cor verde e até mesmo qualquer outra cor é vocês entenderem, colocarem na cabecinha que aquela cor tá combinando. O que não tá dando certo é o seu gosto. 2 tons de verdes. Fica difícil de combinar? Fica. Mas se você escolher 2 tons de verdes próximos ou até mesmo o mesmo tom de verde para toda a peça, parte de cima e parte de baixo, vai ficar legal. Assim como você pode escolher um verde mais claro, vamos colocar aqui o verde lima, por exemplo, que ele é claro e chamativo. Colocou e outro tom de verde por cima, vai combinar, mas você precisa analisar se você gosta. Porque quanto mais cor, mais atenção chama. Outro ponto é verde com estampa. Dá certo? Muita gente tem essa dúvida. E dá sim, porque acompanha a mesma linhagem das cores. Então, a verde com estampa fica muito legal. Uma dica para você combinar é você escolher a sua peça verde e a outra peça que vai ser a estampada, que muita gente tem dificuldade, é você escolher uma cor que está naquela estampa, que segue a linhagem que eu falei anteriormente, de ser uma cor mais discreta ou mais chamativa, dependendo do seu gosto. Você escolhe uma cor que está na estampa e acompanha ela. Fica super fácil de combinar. Essa é uma dica bem legal para combinar estampas, não só com verde, mas com qualquer outra cor. Escolhe uma cor só e acompanha. Isso ajuda para estampas que tem muita cor, que são muito coloridas. Isso ajuda também. Mas você pode escolher uma estampa mais básica, por exemplo, a estampa de oncinha, que geralmente só tem 2 cores, que é o preto e o marrom. E no máximo um branco ali, não tem muitas cores. A estampa de oncinha é mais ou menos 1, 2 cores. Esse tipo de combinação, ele fica legal porque você consegue pegar ou preto ou marrom, que eles seguem propostas diferentes com o verde. Então, o interessante é que você tome cuidado com a cor que você está escolhendo e não que você preste atenção no próprio verde. Porque a maior dificuldade que a gente encontra na hora de combinar verde é que a gente pensa, eu quero usar uma roupa verde. Aí a gente fica muito vidrada, a gente cola muito no verde. Mas para ficar fácil, você tem que pensar no resto, sabe? No que você está combinando. Então, é uma estampa? Então, escolhe uma cor específica da estampa. É com outra cor? Pensa na cor que você está usando. Você também pode usar o verde não no vestuário em si, mas nos acessórios. Então, um brinco, um colar, que tem essa proposta do verde, fica legal também, porque às vezes a gente se limita muito à roupa. E às vezes, um detalhe no cabelo, na maquiagem, ou até mesmo nos acessórios, na bolsa, no sapato, já te ajuda nessa questão de combinação, porque a gente fica muito limitado à cor que a gente está combinando e ao vestuário em si. Sendo que uma bolsa diferente ou prender o cabelo já resolveria a situação. Então, é isso que você tem que analisar também. Para ficar fácil combinar, você precisa analisar todo o resto, não só a cor. Isso já vai te ajudar bastante. E as nossas dicas foram essas. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre a combinação do verde. Ele é uma cor mais complicada de combinar? Mas com calma, jeitinho, analisando direitinho, a gente consegue combinar. O verde, eu, por exemplo, já usei várias vezes, eu já usei até verde com verde, que é uma combinação um pouco mais polêmica, e foi numa ocasião bem rotineira, gente. Foi num passeio no shopping e eu usei uma roupa toda verde. Mas é porque quem me conhece sabe que eu gosto dessas roupas um pouco mais ousadas, até porque eu consumo muito conteúdo de moda, então acaba que essas combinações mais diferentes eu gosto de usar. Mas se você não gosta, as dicas são essas. Usa com cores mais básicas, coloca no acessório ou coloca na bolsa, que aí já te ajuda a começar a usar mais cor, sem necessariamente ficar com um visual muito exagerado. Então foi isso. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!